Política, futebol e religião não se discutem. Você certamente já ouviu algum familiar seu dizendo isso. Com certeza, quem insistia nesse discurso lá atrás, quando ele foi criado, não imaginava o que seria o 2026 com o governo de Donald Trump e a Copa do Mundo. A verdade é que a gente ama discutir futebol. Pega a estreia menos do que desejável da seleção brasileira contra o Marrocos no dia 13, no sábado. A discussão passou a ser entre os que defendiam Endrick de titular e os que queriam que o garoto entrasse no segundo tempo para resolver. Mas não houve ninguém que defendesse a decisão de Ancelotti de não botar o craque. Tá vendo como a gente gosta de discutir futebol? Isso é só um exemplo. Só que discutir futebol é discutir política e religião, especialmente numa Copa do Mundo. São 48 países, origens distintas, cristãos, muçulmanos, protestantes, estados laicos e uma penca de regimes diferentes, desde democracias liberais a monarquias e regimes autoritários. Só que pro torcedor que quer ver a bola rolar e gritar gol, tudo isso pouco importa. Até que importa, né? Esse ano, México e Canadá dividem a função de sediar o torneio com os Estados Unidos de Donald Trump. Os mesmos Estados Unidos que estão em guerra com o Irã desde fevereiro. E o Irã tá na Copa, tá? É a primeira vez que um país sede recebe um outro com quem está em guerra para o torneio. E é claro que não ia ser uma recepção muito pacífica. Vários membros da delegação tiveram seus vistos negados pelos Estados Unidos e precisaram migrar a concentração para Tijuana, no México. O jogo de estreia do Irã aconteceu na segunda-feira, 15 de junho, contra a Nova Zelândia. Os jogadores do Irã saíram lá da sua base em Tijuana até o SoFi Stadium, em Los Angeles, que é a cidade com o maior número de iranianos fora do Irã. Menos de 24 horas após Washington e Teherã anunciarem um pré-acordo de cessar-fogo. É uma trégua dos ataques, mas ainda não é o fim definitivo deles. E os jogadores do Irã não foram os únicos afetados. Antes da Copa, o governo de Donald Trump expandiu os decretos de restrição de vistos e viagens de 19 para 39 países, incluindo Haiti, Senegal, Costa do Marfim, que todos estão também na Copa, e Somália. O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, eleito o melhor árbitro do continente africano em 2025, foi retido por 11 horas no aeroporto de Miami, antes de ter o seu passaporte rejeitado e ser enviado de volta para casa, cortado do torneio. Foi recebido como herói pelo povo somali. A delegação do Senegal, que já tinha chegado aos Estados Unidos, foi submetida a uma revista de segurança intensa durante o desembarque de um voo doméstico no país. Os jogadores foram inspecionados ainda na pista do aeroporto, com detectores de metal e inspeções individuais até nos sapatos. A seleção senegalesa até emitiu uma nota dizendo que estava tudo certo e que o procedimento aconteceu em conformidade com as regras de segurança. Mas é claro que o acontecimento levantou críticas sobre a forma como os Estados Unidos estariam recepcionando os países participantes da Copa. Jogadores do Uzbequistão e do Iraque também passaram por revistas mais rígidas e interrogatórios nos aeroportos durante o processo de imigração. O modus operandi da imigração estadunidense já era esperado, considerando que a gestão de Trump ficou marcada pelo endurecimento das políticas migratórias e por uma série de medidas contrárias a imigrantes no país desde que o presidente assumiu o segundo mandato no ano passado. E o que se questiona é por que manter a realização da Copa nos Estados Unidos considerando isso tudo? O jornalista Jamil Chad, que tem ampla experiência na cobertura de política internacional, defendeu que quem diz que política e futebol não deveriam se misturar é justamente quem quer um monopólio para politizar o futebol. E é o caso da FIFA. A federação foi amplamente criticada pela intervenção das políticas migratórias americanas na realização da Copa do Mundo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, demonstra uma proximidade incomum com Donald Trump, tendo inclusive entregado a ele o Prêmio da Paz da FIFA durante o sorteio dos grupos da Copa. Prêmio esse que foi criado especificamente e só para essa ocasião. Outra crítica feita à FIFA diz respeito aos preços abissais dos ingressos para os jogos. A federação aplicou o tal preço dinâmico pela primeira vez, o que permite que os preços variem conforme a demanda. Só que é a Copa do Mundo, né? O resultado foi um aumento de até 22 vezes nos preços em comparação com a Copa de 22 no Catar. No final de maio, o ingresso mais barato para a final estava custando $8.600 direto no site da FIFA. É a maior Copa da história, 48 seleções, 104 jogos, 3 países, mas com dificuldades para que os jogadores naveguem entre os países, para que os torcedores viajem para assistir suas seleções e com preços proibitivos dos ingressos restringindo o acesso a uma parcela muito específica e endinheirada da população. Copa do Mundo para quem? Eu me chamo Henrique Fregonassi, sou jornalista e idealizador do Prisma. Você já teve a sensação de que a realidade não cabe nas caixinhas das opiniões que as bolhas querem que a gente siga? Se sim, eu te convido a conhecer o Prisma. Aqui a gente não aceita a resposta mais fácil. A gente pega o fato bruto e o decompõe em vários ângulos.
Vem discordar da gente, vem? Para a Copa de 2026, a FIFA tornou obrigatórias as pausas para hidratação no meio dos 2 tempos regulares. É verdade que elas já aconteciam em outros torneios, mas de forma esporádica, principalmente quando o clima era de muito calor e secura. Agora é todo o jogo. Faça chuva, faça sol, esteja nevando ou fazendo um calor do Saara, tem que ter. Na prática, ao invés de 2 tempos de 45 minutos, os jogos passam a ter 4 tempos de 22,5. O esporte passa a se assemelhar muito mais a outros, como o basquete e o futebol americano, que são joias tradicionais da casa. Isso não é por acaso. Com mais intervalo, você tem mais espaço para encaixar propagandas, anúncios e publicidade. O esporte passa a ser tratado pelos americanos como uma enorme vitrine, seja para produtos, para empresas ou para uma imagem perfeita de país. E isso não é algo estranho para Donald Trump. No domingo, 14 de junho, dia da comemoração de 80 anos do presidente, o gramado da Casa Branca recebeu uma mega estrutura, estimada em uns 60 milhões de dólares, para a realização da edição do UFC na Casa Branca. O UFC Freedom 250 tinha o pretexto de comemorar os 250 anos da independência americana, mas aconteceu no dia do aniversário do presidente, e não no feriado de 4 de julho. Além disso, o típico horário de sábado à noite deu lugar ao domingo à noite, e boa parte das lutas foi quase escolhida a dedo pelo chefe do Salão Oval. Na abertura do evento, uma câmera acompanhou Trump e o presidente do UFC, Dana White, que são muito amigos, andando desde aposentos presidenciais até chegar no octógono, principal palco das lutas. Quem não sabia do que se tratava podia achar que um dos dois ia lutar no evento, ou que a transmissão cobriria algum pronunciamento oficial do chefe do Salão Oval, que não foi o caso. Tanto o UFC quanto a Casa Branca garantiram que o evento, contudo, foi realizado com investimento privado. Entre cada uma das lutas, além dos típicos comerciais de produtos veiculados, o evento também transmitia clipes de propagandas patrióticas claramente feitas com inteligência artificial, sem nem tentar disfarçar, mostrando representações históricas de guerras e acontecimentos do período da Declaração de Independência e até mais recentes, como o próprio atentado ao Donald Trump. Para coroar o festival de autofelação da política estadunidense, o lutador americano Justin Gaethje, abertamente apoiador do ICE e do primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu, desbancou todas as apostas ao vencer e desfigurar o georgiano e espanhol Ilia Topuria, até então invicto no UFC e amplo favorito ao cinturão dos pesos leves, que acabou nas mãos do americano ao final da luta principal. O que dá para entender é que quando se trata de eventos esportivos nos Estados Unidos, o esporte tende a ficar em segundo lugar. Mesmo com investimentos massivos que o país faz em seus esportistas, o que não deixa de jeito nenhum de ser um grande mérito, o foco parece ser sempre o alcance mercadológico do espetáculo. E, no caso de Trump, o potencial político-eleitoral da propagação da sua imagem e da imagem de um Estados Unidos ideal sob sua gestão. Por fim, a utilização do esporte como uma poderosa arma política não é estratégia exclusiva de Trump ou dos americanos. Esporte carrega paixão, mexe com as emoções das pessoas, assim como a política tende a fazer muitas das vezes. A camisa canarinho da seleção brasileira, de manto sagrado do futebol, passou a símbolo de resistência política na época dos protestos de 2013 na esplanada dos ministérios. Passou depois disso a símbolo da oposição aos governos petistas e, por fim, a uniforme dos atos de apoio ao bolsonarismo. Há quem defenda que a camisa amarela foi sequestrada pela extrema-direita. De um símbolo de unificação do país em torno da conquista do pentacampeonato, virou símbolo de cisão entre nós e eles. E há quem defenda que a camisa, assim como a bandeira nacional, precisa ser tomada de volta como símbolo de unificação e soberania do país. É uma camisa que abre portas em qualquer lugar do mundo. A única camisa a carregar 5 estrelas de campeão do mundo e que, no exterior, não carrega essa associação com a extrema-direita. Com as recentes ameaças dos Estados Unidos de um novo tarifaço contra o Brasil, justificado, entre outras coisas, pela existência do PIX, invenção tão querida e revolucionária dos brasileiros, o discurso sobre soberania voltou a estar em alta. Criou um sentimento de necessidade de defender o que é nosso. E, junto à torcida pelo Hexa, uniu o povo mais uma vez com a camisa da CBF. Mas é fato que, para alguns brasileiros, a camisa azul ainda segue pesando menos.